A professora Mônica Lima Souza é professora de História da África no Programa de Pós-Graduação em História Social e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, o Prof. História, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é também membro da Coordenação Acadêmica Nacional do Prof. História. Tem longa experiência docente, atuando desde 1992 com o ensino de História da África, da diáspora africana e dos africanos no Brasil. Atuou na educação básica na rede pública estadual do Rio de Janeiro e no Colégio de Aplicação da UFRJ entre 1984 e 2010, tendo ocupado nessa instituição cargos de direção na área de formação de professores. Na UFRJ, também coordena o Laboratório de Estudos Africanos, o LEAfrica, um laboratório dedicado ao ensino, pesquisa e atividades de extensão sobre temas relacionados às sociedades africanas em sua história e nas diversas expressões da sua cultura. Realizou pesquisas em arquivos e centros de documentação na África, na Europa, e é uma de nossas referências no Brasil e no exterior na produção bibliográfica sobre história, sendo autora, entre outros livros, de A África Antes dos Portugueses, em coautoria com Alberto da Costa e Silva, e de Heranças Africanas no Brasil. Se hoje, no Brasil, temos entre as nossas riquezas patrimoniais o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é porque a professora Mônica Lima Souza esteve na coordenação da pesquisa de história, ajudando a conduzir o grupo técnico que redigiu o dossiê aprovado pela Unesco. O Cais do Valongo é um antigo cais localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, que recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade em 9 de julho de 2017, por ser o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas. A professora foi ainda consultora para o Instituto de História e Cultura Afro-Brasileira do projeto de Museu Territórios Negros, na Pequena África, uma parte da área central do Rio de Janeiro que reúne patrimônios arquitetônicos, arqueológicos e culturais da presença negra naquela cidade. Agradecemos imensamente a professora Mônica Lima Souza pela disponibilidade e aceite em estar conosco e proferir a conferência Ensino de História e os Passados Presentes, salas de aula no espaço público. Seja muito bem-vinda, professora Mônica. Obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço, feliz de estar aqui, por muitas razões, né? E principalmente por esse encontro ser um encontro de muitos encontros, né? Um encontro de muitas águas, né? Muitas águas chegando a esse mar, né? Estamos aqui criando um mar em pleno Uberlândia, e é isso mesmo, é um mar de muitos rios. E quando eu vejo esses encontros que constituíram, né, o COEFIS, eu penso numa história que tem a ver com a minha experiência como professora, tanto da educação básica como professora do Instituto de História da UFRJ, onde estou hoje. E eu vou contar essa história, ela é breve, tá, gente? Mas a história era a seguinte: eu estava dando aula para uma turma seria hoje o 7º ano, né? Na época era a 6ª série, e eu tinha um aluno, Bernardo, que era um menino tímido, assim, miudinho, magrinho, sentava ali meio no fundo da sala. E um dia Bernardo, com aquela atitude típica dos estudantes do ensino fundamental, que numa hora solta uma observação que, enfim, ele lembrou na aula e quis contar, e ele falou: professor, eu estou estudando pandeiro. Eu falei: ah, você está estudando pandeiro? Que legal, Bernardo. Bernardo tinha 12 anos, né? Eu olhei aquele garoto miudinho e tal. Eu falei: tá certo, Bernardo. E ele era muito, muito tímido. Eu falei: de repente, né, o pandeiro vai ajudar ele a se soltar. Aí passaram-se os anos, eu fui ser professora do Bernardo no ensino médio novo, no 2º ano do ensino médio. E aí Bernardo chega para mim um dia já um pouco mais cabeludo, animado, né? Ô, professora e tal, tudo bem? Eu falei: enfim, não vou poder vir à sua aula semana que vem, porque eu vou pro PERCPAN. Pô, PERCPAN, gente, PERCPAN é aquele
congresso de percussionistas, né? Na Vasconcelos vai o Percupan. Então é assim o negócio. Eu olhei para o Bernardo, Bernardo, você vai para o Percupan? Vou para o Percupan, vou tocar no Percupan. Falei, gente, Bernardo, pandeiro. Bom, passou essa história. E aí, continuei, enfim, meu curso e tal. Eu sempre, já nessa altura, já trabalhava, né, com África, com africanos no Brasil, e levava esse meu trabalho para a educação básica, produzir material didático e tal. Aí, o tempo passou, eu deixei de dar aula em educação básica, fui dar aula no ensino de graduação, né, quer dizer, eu já dava aula junto, né, nos dois, mas enfim, fiquei só na graduação. E um dia eu estou terminando uma aula minha lá no Estudo de História e toca a porta assim, quem é? O Bernardo. Muitos anos depois, tá, gente? Bernardo aí já era um homem adulto. Ô, Bernardo, tudo bem, professor, preciso falar com você, importantíssimo. Falei, qual é, Bernardo? Ah, estou indo para Tanzânia, na África. Estou indo tocar na Tanzânia. Eu falei, nossa, eu vim para a senhora me dizer um pouco sobre como é que é a Tanzânia, que eu lembrei que a senhora falava de história da África na educação básica. E aí sentamos conversando. Pronto, Bernardo vai para a Tanzânia, volta para a Tanzânia e ele me conta uma história. Toda essa história para chegar nessa história, tá, gente? Ele me conta que ele estava um dia na ilha de Zanzibar, com músicos tanzanianos, e que ele dando, né, fazendo umas pandeiradas brasileiras, ele é um maravilhoso pandeirista hoje, Bernardo Aguiar, e os músicos tanzanianos com ritmos e toques que eles faziam ali na ilha de Zanzibar. E aí Bernardo, né, comenta, nossa, que maravilha, a gente está aqui, né, compartilhando, né, os ritmos que eu trago do Brasil, que já são ritmos africanizados, e vocês aqui, que beleza. Aí o rapaz, o músico tanzaniano, vira para ele e fala, a gente está muito mais que compartilhando, a gente está desenvolvendo. Quando tem esses encontros, é mais do que eu dou, você dá, e a gente se conhece. Nós estamos desenvolvendo, nós vamos sair daqui maiores e melhores. Então, é um pouco esse encontro aqui, quando eu vi, né, vocês falarem desse momento, né, de trazer diferentes áreas, diferentes partes aqui, inclusive a Universidade Federal de Goiás chegando junto, é isso, né? Vocês estão desenvolvendo, então está nascendo aqui uma coisa nova, maior, a partir desses encontros de todas essas áreas. E é com essa ideia que eu quero, né, começar essa fala. E, bom, a seguir, antes, né, a gente no seguinte slide, a gente costuma dizer, né, tem o ditado que diz que, pejorativamente, no Brasil tudo acaba em samba, né? E aí eu resolvi, em lugar de acabar, não apenas acabar, mas começar com samba, mas só um trechinho, tá? Se animem não. Porque é disso que a gente está falando.
tecnologia às vezes me pega mais pressa. Só que nesse comecinho mesmo, depois já acabei querendo até um pouquinho mais para a gente poder levantar, né? Para começar essa conversa hoje, partindo dessa ideia, né? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E agora eu vou ficar. Oi? Consigo falar daqui? Falo sim. Porque assim eu vou poder olhar. Eu trouxe os slides para eu justamente não me perder nessa fala. Então, um pouco que a gente quer falar, que eu queria falar com vocês aqui, é pensar essa ideia, que é uma ideia forte, que traz esse samba, e que é muito verdadeira e importante, né? De que a gente precisa contar essa história que a história não conta. Bom, primeiro, eu converso com os sambistas, né? Nem sempre a gente precisa concordar com tudo, mas conversa com eles, concordando numa parte, no todo, dizendo que a gente vem contando essa história, né? A história recente, a historiografia recente, as produções recentes, têm contado histórias dessas histórias silenciadas. O que acontece é que nas salas de aula, muitas vezes, os professores, né, buscando com as suas próprias forças, conhecimentos, contatos, com a ajuda de professores que tiveram pesquisas, vão trazendo para as salas de aula essas novas histórias, se comparadas com uma história mais tradicional.
Esses professores vêm fazendo nas suas escolas, nas suas salas de aula, transformações importantíssimas. Isso é importante, isso é fundamental reconhecer. Então, na produção que esses professores fazem, criando sequências didáticas, produzindo trabalhos como esse que o Prof. História vem divulgando, né, e vem dando a conhecer, também já estão buscando e já estão sendo colocados essas histórias que a história não conta. Ao mesmo tempo, nos espaços públicos, as aulas de campo, as aulas, para alguns chamadas aulas passeio, né, também vem levando outros sujeitos, outras histórias para o momento do ensino de história. A pesquisa alimenta esses trabalhos e os projetos de ensino, os projetos de extensão transformam, ampliam e dão a esses conhecimentos novos significados. Da mesma forma que hoje já podemos encontrar nos espaços midiáticos, vídeos, animações, trabalhos em que essas histórias que a história não conta vêm sendo contadas. Mas isso precisa ser feito alto e bom som. O que nos falta, a meu ver, é divulgar cada vez mais esses trabalhos, compartilhá-los no sentido de desenvolvê-los, ampliar os espaços das nossas redes de historiadores, de professores de história, fazer com que possamos sempre, desde a criação desses conhecimentos, da produção desses conhecimentos até a sua divulgação, ouvir e trazer e dialogar com outros saberes, ou seja, na medida em que as pessoas se sentem envolvidas com aquelas histórias pesquisadas, ensinadas, aquilo vai adquirir outros significados e vai ser incorporado por essas pessoas, pela sociedade e tornado muito mais público. Da mesma forma, nos falta, e isso faz com que essa história fique muitas vezes nesse espaço do que não é contado, divulgar os nossos conhecimentos científicos que produzimos, né, cada vez mais, utilizar os espaços de divulgação científica, que algumas vezes são mais utilizados por outros campos do conhecimento nas nossas universidades, nos centros de pesquisa, né? Outras áreas muito mais preocupadas com essa questão do que nós, que às vezes achamos que o nosso já está dado, e não está. Esses espaços precisam ser ampliados e criados, espaços de divulgação das pesquisas, de divulgação do conhecimento, nisso que nós estamos vivendo hoje, e mais espaços. Esse é o caminho de fortalecer essa história a ser contada. Bom, por que essa história a ser contada, né, é tão importante? Essa história a ser contada, essas histórias a serem contadas, elas nos fazem lembrar de que são passados presentes, né? Essa ideia dos passados presentes, esses passados que não estão num tempo distante, lá atrás, perdido, né? Na distância remota, enfim, que muitas vezes não cria identificação, esses passados que estão vivos, esses passados que se revivem, que ao tomar contato com esses passados, né, que são passados presentes, portanto, eles têm a ver com o tema desse encontro, que é o tempo presente, esses passados se revivem, se ressignificam e eles se veem no presente, né? Existe um provérbio iorubá, né, um provérbio muito forte, de um orixá importante da cosmologia iorubá, que é Exu, que Exu atingiu um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Esse é um provérbio que estava, inclusive, no recente desfile da escola campeã no último carnaval carioca. E qual é essa ideia? Cada um vai trazer esse provérbio para si. Para mim, essa é uma ideia fortíssima para a história. A partir da maneira que eu estou vivendo esse presente, das questões que eu me coloco,
eu vou jogar uma pedra e atingir o pássaro de ontem, o passado, ou seja, esse passado ele é visto e muito a partir dessas perguntas que eu faço hoje. Então eu vou atingir esse passado, não é à toa que esse é o orixá das comunicações, com essa força que as minhas perguntas do hoje me colocam. Então esse é um pouco para pensar o conceito de passados presentes nesta perspectiva, né? Mesmo o tempo presente, ele se pergunta a partir de questões de um momento que já está situado a um passo atrás da gente. Bom, e como é que a gente vai pensar dentro dessa grande ideia de passados presentes, passados que se revivem, né? O espaço. E aí eu volto para um campo que durante muito tempo teve muito aliado, ligado, né, misturado com a história, que é a questão geográfica do próprio espaço, para trazê-lo em seu lugar de importância. Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Agora. Tá ligado? Então tá. Bom, então pensar também esse tempo passado, esse ontem, a partir da sua espacialidade. Né? Estou me propondo, nessa fala de hoje, a trazer essa experiência da espacialidade. Né? De quando a gente vai encontrar esse passado presente, esse presente que está logo aqui do nosso lado, em espaços públicos, em espaços fora, muitas vezes, do mundo da universidade e fora, às vezes, dos próprios limites da cidade. Né? Esses espaços que são espaços que condensam aquilo que um grande historiador memorialista africano do Mali, Amadou Hampâté, chamava de memória viva. Né? Aquilo que na oralidade, aquilo que no relato vai trazer a vivência, o brilho e a força daquelas histórias passadas. Por que eu trago Amadou Hampâté? Porque Amadou Hampâté nos vai falar da oralidade, da fala, mais do que da oralidade, da palavra. E por que eu trago a palavra? Porque nesses espaços públicos, nesses espaços externos, nessas experiências de aulas, em contato com uma história que é materializada no espaço, a palavra é muito forte. A palavra de quem leva, de quem organiza, de quem está lá, de quem escuta. Né? Então essa palavra entendida como fala e escuta, ela está no cerne da compreensão desse tempo passado, espaço no presente. Né? As experiências de ensino e pesquisa de história, né, que dialogam com os espaços públicos, elas nos trazem aquilo que eu chamei aí de memória viva e da materialidade do conhecimento histórico. Evidentemente, as nossas fontes históricas, das pesquisas que fazemos, elas têm uma materialidade. Mas no caso do trabalho que vai ao espaço, esse espaço tem um tipo de materialidade que vai permitir que as pessoas se vejam e se percebam naquele lugar. E lugar, gente, como todo mundo sabe, lugar é identidade. Lugar cria identidade. Bom, e aí eu trouxe um exemplo, que é um exemplo que já foi citado pela Mara, que é um exemplo que eu vivi muito de perto, que foi o processo de patrimonialização do Cais do Valongo como patrimônio mundial da Unesco, mas mais do que isso, como é que esse espaço, e que pode ser pensado para outros espaços em outras partes do país, né? Até fora do país, hoje em dia a gente está em diálogo, né,
com a África para a patrimonialização e sobre a patrimonialização de espaços do outro lado do oceano, como é que esses espaços eles vão proporcionar para o ensino de história e para a produção de materiais para o ensino de história e para a pesquisa histórica riquíssimas fontes e experiências memoráveis. Experiências que tornarão aquele contato com a espacialidade, com o lugar, fundamentais para a aprendizagem, né? A compreensão do sentido da história e também para a criação de laços com a história, que muitas vezes nos falta, né? Nos falta que estudantes percebam a história como algo próprio, como algo seu. E essa espacialidade, ela contribui diretamente para esses encontros. Eu estou falando aqui hoje somente dos patrimônios materiais. Poderia fazer aqui uma outra fala que tratasse dos patrimônios imateriais, que são também um campo riquíssimo de pesquisa, de ensino e de criação desses laços com a história. Então, eu estou falando desse cais, que se situa na zona portuária do Rio de Janeiro. A gente sabe, mas nunca é demais dizer, e esse não é algo de qual, né, possamos nos orgulhar, mas que não devemos esquecer. O Brasil é o país que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. Nenhum outro país do mundo recebeu tantos africanos e africanas trazidos à força da sua terra natal. A gente tem uma ideia, em comparação, os Estados Unidos recebeu 1/10 dos africanos e africanas escravizados que o Brasil recebeu. Do total que chegaram vivos das Américas, segundo os registros oficiais, 43% aproximadamente desembarcou em território brasileiro. Desses 43, 60% no sudeste do Brasil. E o porto do Rio de Janeiro era o mais importante, o que não quer dizer, e aí esses 60%, grande parte deles pisou nas praias cariocas, o que não quer dizer que eles ficaram ali. Muito pelo contrário, ali era a porta de entrada. Pelos muitos caminhos se dirigiram a diferentes partes do Brasil, inclusive essa região. Então a gente tem esses caminhos como parte da história do próprio cais. E o cais vai dar essa ideia e vai trazer esse lugar. Ele tem um recorte específico, que é do 18 até 1831, mas a materialidade dele, que é o que eu estou trazendo aqui como experiência e como possibilidade, vai nos proporcionar esse campo para ensino e pesquisa em história. E para pesquisa em ensino de história. Podemos seguir. Então, é só para vocês localizarem no mapa, né? Brasil, Estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro e o Cais do Valongo, que hoje se encontra distante do mar. Essa é uma região que sofreu várias obras de reformas urbanas, e eu acrescentaria vários apagamentos, né? Vários projetos arquitetônicos, inclusive de embranquecimento dessa área da cidade, foram realizados e distanciaram o Cais do Valongo do mar e o mantiveram enterrado, ocultado, até o ano de 2011. De 1843, que é quando ele é pela primeira vez enterrado, até o ano de 2011, o Cais do Valongo esteve oculto. Modificaram, inclusive, os nomes dos logradouros em torno dele, para que se apagasse a memória desse lugar. Mas não, né, gente? Só que não. Bom, e o que a gente pode trazer como temáticas como esse? E se vocês podem pensar, se a gente pensa aqui, outros logradouros, outros tempos, outros recortes, com estes significados ou com significados semelhantes. É um local de dor e de sofrimento, evidentemente, um local de desembarque de africanos e africanas escravizados. Né? E vale a pena lembrar também nesse quesito da dor,
que nos anos 20 do século XIX, os anos do imediato pós-independência, estamos aqui nesse ano de 2022, na comemoração dos 200 anos, então não vamos esquecer que ao mesmo momento em que o Brasil se tornava independente no quadro das nações internacionais, o tráfico atlântico de africanos escravizados estava fortíssimo. Chegavam como nunca africanos e africanas ao Cais do Valongo. E nessa época, que antecedia ao fim do tráfico de africanos escravizados, porque já desde 1810, os tratados de 1810, Dom João VI, com os ingleses, já se anunciava, vamos dizer assim, que o tráfico internacional ia ser proibido. Nessa década de 20, houve desembarques em que 30% eram crianças. 30% entre 10 e 14 anos dos africanos e africanas, africaninhas e africaninhos trazidos à força das suas terras. Quando a gente fala disso no espaço do Valongo, e até há pessoas que estiveram comigo lá, eu sempre faço questão de trazer essa memória da dor, para que essa história também crie algo dentro de nós que seja de indignação. O Brasil estava se construindo como nação independente e era sobre essa história que ele se construía. Isso, o espaço, quando você faz isso no espaço, quando você trabalha isso no espaço, seja com estudantes de educação básica, seja com professores, com alunos de graduação ou de pós, isso mobiliza e deve mobilizar, e devemos mobilizar esse respeito e esse reconhecimento. Né? Todo mundo reconhece, por exemplo, se vai visitar os campos de concentração de Auschwitz, Birkenau, né? Se vai visitar a ilha de Robben Island, na África do Sul, onde o Mandela teve encarcerado 27 anos. São lugares que têm que ter esse respeito, essa reverência por essa história de dor. Porém, não estamos falando de vitimização. Não estamos falando de uma história que só quer lembrar da dor. Não. Estamos falando, sim, de uma história que teve dor e sofrimento, de um crime em que houve vítimas. Por isso, hoje, reivindicamos e temos o direito à reparação. Então, há um trabalho como esse, num lugar como esse, em outros lugares que vocês poderão conhecer e visitar, deve mobilizar essa questão do presente. Por exemplo, a discussão das reparações. Portanto, não estamos falando de vítimas inertes, estamos falando de sujeitos de uma história. E aí a história local vai trazer isso. Trata-se do direito à memória. O direito à memória que nos fala do sentido da história, que é para lembrar, para reconhecer. Não tem aquela frase, né? Ao historiador cabe lembrar daquilo que muitas vezes a sociedade quer esquecer. Né? Eu me lembro quando Luiz Felipe de Alencastro foi apresentar a justificativa, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, né? Foi apresentar a justificativa para as cotas, na discussão da constitucionalidade das cotas no STF. E aí ele trouxe, como um dos argumentos, foi um forte argumento, né, a lembrança de historiador que justamente, né, no momento em que o Brasil se construía como Estado, nos anos 30 do século XIX, Dom Pedro já havia voltado para Portugal, a educação já feita e tal. Nesse momento que o Brasil se construía, havia um pacto de contrabandistas, porque a lei de 31 proibiu o tráfico, e o tráfico continuava, o tráfico atlântico de africanos escravizados, com a cumplicidade e anuência de legisladores, de pessoas do poder. Então, essa força, né, desse argumento, olha, esse país, a estrutura de Estado desse país, as estruturas de poder desse país, foram construídas por agentes que realizavam um pacto de contrabandistas contra a própria lei que haviam aprovado em 31. Então, esses silêncios, quando a gente está no espaço e a gente diz isso, verbaliza isso, há uma repercussão direta nesse posicionamento político, nesse presente que nós estamos trazendo aqui.
Essa é uma das imagens que serviu como fonte, uma das muitas imagens. Quando a gente não tem imagens como essa, que é a Debré, né, com esse mercado de pessoas escravizadas no Valongo, e aí quando a gente não tem essa imagem, a gente vai ter memórias, a gente vai ter outros registros, né? Em alguns casos, se é um presente mais próximo, fotografias. Mas as histórias, as memórias, cumprem esse papel. Aí a gente tem uma imagem de Debré, há muitas imagens viajantes nesse período, e em todas elas a gente vai poder ver aquilo que eu acabei de falar, a presença das crianças. Continuemos. Outro. Podia ficar um tempo analisando aquela imagem, gente, mas a gente pode trabalhar aquela imagem, e eu sempre penso, os dois rios que me formam, profissionalmente, academicamente, um desses rios é o ensino de história, que é o que me trouxe aqui, fundamentalmente, minha presença no Prof. História, e outro rio que me forma é a pesquisa em História da África. Então, esses rios e dos africanos no Brasil. Porque a história da África ela não termina na praia do continente. Ela atravessa o oceano, né? E ela deságua aqui. Então, esses rios que me formam me fazem, ao trazer uma história, pensando no ensino de história e os espaços públicos, o valor. Essa é uma imagem do ano, que é um pouco menos conhecida, mostrando uma das cenas do mercado. E aí eu quero lembrar, o Valongo não é só o Valongo Cais, é todo o entorno, é a área do mercado de escravizados, é o cemitério onde era enterrado aqueles que não resistiam à dureza da viagem, o cemitério dos Pretos Novos, que foi descoberto por acaso, assim como o Valongo, em 1996, uma família construindo uma casa encontra o maior cemitério de africanos escravizados das Américas. Em 96. Em 2011 se encontra um caso do Valongo. Né? É como se a história brotasse da terra. E esses espaços ainda existem lá, existem as casas, onde essas pessoas, algumas sobreviventes, né, desse tempo, onde essas pessoas foram comercializadas. Então, ao pensar o ensino de história em espaços dessa natureza, em que dialogam, né, o espaço ele traz reverbera vivamente esse conhecimento, a gente pode trazer as pesquisas que foram feitas sobre o local, vamos trazer as fontes que existem sobre o local, nesse caso eu estou trazendo uma fonte iconográfica, a gente pode trazer documentos de época, como esse, ainda falando da dor, mas já vou sair dela, um trechinho de um relato, mas há vários relatos, inclusive, de viajantes mulheres, como Maria Graham, né, em que ele descreve um armazém do mercado de escravizados que ficava do lado de trás, ele chama de loja de carne. A primeira loja de carne que entramos, continha cerca de 300 crianças de ambos os sexos. O mais velho poderia ter 12 ou 13 anos e o mais novo não mais de 7 anos. Os coitadinhos estavam todos agachados em um imenso armazém, meninas de um lado, meninos do outro, para a melhor inspeção dos compradores. É o relato de 1827. Vocês podem imaginar que, ao ler esses documentos, eu ficava cortada ao meio, né? Tinha a hora que eu tinha que desligar o computador, eu fiquei imaginando. E foi um diálogo que, para mim, foi muito importante. Meus colegas que estudavam as ditaduras, os meus colegas que estudavam outros processos dolorosos, as guerras, né? Como é que eles faziam para aguentar? Né? E dá vontade da gente dizer, a humanidade não tem jeito. Né? Desligava o computador, respirava. Mas foi justamente desse incômodo que a fonte traz, né? Aquela história que te desafia, que eu fui buscar maneiras de conceitualizar esse lugar. Isso é importantíssimo, porque a gente está falando de ensino de história, portanto a gente está falando também de categorias. Temos que pensar categorias que nos ajudem a entender, a explicar e a falar sobre isso nas salas de aula. E aí, a ideia de patrimônio, sítio histórico de memória sensível, que é um conceito. Alguns autores trabalham com a ideia de patrimônios difíceis, né?
e que nos permitem, teoricamente, lidar com essa história, né? Então, ao classificar, foi assim, eu cheguei à classificação, o Carlos Valongo, como sítio histórico de memória sensível, ele foi apresentado ao Unesco no mesmo lugar teórico que estavam esses outros sítios patrimônios mundiais. Os campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, a ilha de Robben Island, entre outros lugares ligados à história de dor. Mandamos também, porque era obrigatório para a Unesco, uma outra classificação que tinha a ver com a materialidade, com o fato de ser um dos únicos reconhecidos, né, vestígios materiais do desembarque de africanos e africanas aqui nas Américas. Mas aí a Unesco, os analistas da Unesco, que trabalham com isso muito tempo, disseram, não, a força dessa história, ela está no sítio histórico de caráter sensível. E para isso foi muito importante, inclusive, o parecer dos representantes de países africanos na Unesco, que referendaram esse aspecto. Então nós temos, no Brasil, com o Carlos Valongo, o primeiro, que eu espero que não seja o único, patrimônio mundial reconhecido pela história de africanos e africanas aqui nessas terras. E segundo, o primeiro sítio histórico patrimônio mundial brasileiro de memória sensível. Os outros sítios que existem, que são patrimonializados no Brasil como patrimônio mundial, cidades históricas de Ouro Preto, o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, eles foram patrimonializados há mais tempo. E se a gente lê a justificativa pela qual eles foram apresentados, o tema central não é a presença africana e afrodescendente, a presença negra. Portanto, o tempo em que foi feita essa reflexão também, somos historiadores, sabemos que isso também importa. Vai fazer com que a gente possa trazer essa reflexão para esse patamar. Mas, eu falei que ia parar só de falar de sofrimento, também essa região é uma região de forte resistência e de afirmação. E essa resistência, primeiro ela se dá por meio, ela se torna visível para o ensino de história, para a pesquisa em história, pelas fugas que encontramos nos anúncios de jornais. Os anúncios de jornais de época têm uma coluna especial destinada a anúncios de fugas. Eu posso estar falando coisas que todos vocês já sabem, mas não importa, porque elas fazem sentido aqui nessa história. Mas esses anúncios de fuga, eles nos dão notícia diariamente se fugir ali. Aí a gente olhando e fala, gente, claro, o cara recém-chegado já fugia. Então aquela ideia defendida, muito bem defendida por Flávio Gomes e João José Reis, de que a história da escravidão no Brasil ela foi acompanhada sempre pela resistência, está lá. A fonte está gritando, está me dizendo, se fugia todo dia. Recém-chegados, crianças, jovens, fugiam todos os dias. E muitos nunca eram achados. Iam para os quilombos em torno da cidade, fugiam, vinham para as Minas Gerais, fugiam. Né? Aliás, a maior parte dos africanos desembarcados ali ainda tem que verificar isso com muito mais calma, tem que ter pesquisa nesse sentido. Eu não fiz essa pesquisa, acho que não vou ter perna para isso, mas venha para cá, para Minas Gerais, como um todo, que tem a maior população africana dos anos 30 e 40 do Brasil. Bom, além da questão das fugas, tem a resistência cultural, a resistência forte, afirmativa das identidades. Né? Na Pedra do Sal, que fica ali próximo, contava Mãe Carmen do Chibuca, Roberto Moura, tinha uma casa de africanos, Tia Dadá e ele Tio Oxum. E eles, quando vinham o barco da Bahia, porque tem a história da diáspora baiana, em direção ao Valongo, mesmo depois dele haver sido desativado, eles colocavam um pano branco na janela, dizendo que aquela era uma casa de Oxalá, portanto, quem chegava e precisava de abrigo, ficaria até se aprumar. Então, os libertos que vinham da Bahia, do Rio de Janeiro, para buscar trabalho, e vinham de outros lados também do país, do interior do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que iam para o porto, porque o porto do Rio de Janeiro se transformou num lugar dinâmico de trabalho, eles tinham uma casa para ficar, até se aprumar. Migração, a gente sabe, é rede, né? Migração a gente faz por redes. E essa é a história dessa região. Quando a gente caminha por ela,
com estudantes de educação básica, com estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, a gente encontra essa história. E além do mais, da materialidade do espaço, tem a materialidade dos objetos. São cerca de 287 mil objetos encontrados na escavação do entorno do Valongo. Eu tive esse número exato agora, a partir de uma reportagem da semana passada, porque esse material está todo armazenado em containers, está havendo atualmente, nesse momento, primeira exposição desses objetos ao público, mas são poucos objetos expostos, e eles nos contam essa história, de uma maneira única. Os muitos objetos que eram objetos de adorno, né? Mas que também não eram simples adorno, eram adorno e proteção. Contas que formam pulseiras, colares, brincos, que são, aquele brinco, gente, é um brinco mínimo, ele é pequenininho, ele ficava numa orelha só. A gente encontra um brinco igual numa litografia de Debris. Sabemos que o Brasil tem uma lei de arqueologia, que é uma lei forte, que nos obriga a cada vestígio parar a fazer a escavação, foi feita, e são esses milhares, centenas de milhares de objetos que, a meu ver, alimentarão novas pesquisas. Mas eu estava falando dos adornos, dos muitos adornos que foram encontrados no entorno do Valongo, e esses adornos eram proteção, e eles podem ser lidos, como a arqueóloga Tânia Andrade Lima também ilumina aí o nosso diálogo, né? O ensino pesquisa de história tem que ser também com muitas outras disciplinas e saberes. Ela chama esses amuletos, esses adornos de proteção, de segunda pele. Né? Eles são uma segunda pele. Imagina ser trazido naquele porão do navio escravagista sem poder levar nada, né? Nada de material. Aí você levava uma pulseira de ráfia quase invisível. Mas ao agarrar aquela pulseira de ráfia, claro que a gente imagina, né? Historiador, imagina. Tem que imaginar. Né? Você agarrar aquela pulseira de ráfia naquela viagem, e você, agarrado a ela, você fazer uma oração, né? Você segurar, é vida. São objetos que significam essas vidas. Essa é a nossa matéria, gente. O historiador trabalha com essas vidas, que estão lá no passado, mas que estão aqui. Aí são imagens, eu podia trazer um montão, viu? Felizmente. Porque cada vez que a gente vai lá, não é, Mara? A gente encontra um monte de escolas, professores com seus alunos, né? Um monte de visitantes, menos visitantes do que eu gostaria. Eu acho que tinha que ter um monte de gente. Eu acho que tinha o turismo de memória, é um turismo importante em qualquer lugar desse país, e deve ser estimulado. As pessoas vão para os lugares para conhecer a história também, né? E aí a gente tem imagens que mostram essas salas de aula a céu aberto. Então, visitar um local do antigo quilombo, visitar, né, uma igreja que foi importante para a história de uma região, onde tem um cemitério, visitar uma casa de detenção, um lugar também das memórias tenebrosas, mas visitar também um lugar das festas, onde sempre se fizeram os congados. Bom, todos esses lugares vão nos fazer lembrar dessa história, e são eles que vão fazer com que essas pessoas saiam espalhando essa história. E tudo que a gente quer, aí eu estou voltando lá no atrás, né? Tudo que a gente quer é que essa história seja contada. Nas nossas salas de aula, pelas nossas pesquisas, que as nossas pesquisas ganhem mundo, cada vez mais. Também é um lugar de celebração, de diversas, aqueles dali são os Filhos de Dante, que são um grupo artístico-cultural com uma base de inspiração religiosa, Filhos de Dante carioca, e aqui uma roda de capoeira, como muitas que acontecem na região. Historicamente aconteciam e atualmente acontecem também, porque é o passado presente. O grande historiador de ofício, embaixador Alberto da Costa Silva, africanista
brasileiro de total importância, né? Escritor, autor do Chá da Lança, Amanilo Mudambo, um rio chamado Atlântico, eu acho um dos livros dele mais bonitos, além de livros paradidáticos, em África explicada aos meus filhos. Ele, ao tomar contato com a história, quando o Valongo foi revelado, né, em 2011, ele ficou muito emocionado, né, porque ele é um apaixonado por essas histórias. E ele esteve presente quando foi lançada a candidatura. E ele, todo mundo ali preocupado, né, com essa história tão difícil, como é que a gente ia defendê-la, né? Porque a gente gosta de defender coisas que nos valorizem como povo. Como é que a gente vai defender uma história que diz o quanto é que a gente está devendo na história? Como o Brasil, né? Então essa era uma questão muito forte. E aí ele falou que o caso de Valongo tem importância não apenas para a história brasileira, e, portanto, para a nossa vida como nação, mas também para a história do mundo. Dizia o escritor nigeriano Chinua Achebe que a história não é boa nem má, que a história é. E nós somos a história, com seus momentos luminosos e demorados e terríveis. Com seus momentos luminosos e demorados e terríveis pesadelos, como este que parecia interminável e que nos deixou como cicatrizes profundas, monumentos como Valongo. Monumentos vivos que não precisam de nenhum texto a elucidá-los, que são pelo que são, e nos comovem pelas pedras que pisamos e pelas pedras que olhamos. Pedras que receberam depois de uma medonha viagem os pés de muitos de nossos antepassados, e que contam um pouco desse longo capítulo trágico e espantoso da história dos homens e das mulheres sobre a face da terra. O seguinte, as falas de diferentes pessoas quando o Carlos foi encontrado e reconhecido como Carlos Valongo, né? Mesmo antes da patrimonialização. E aí a mãe Adeusuíta, que é uma importante sacerdotisa de religiões de matriz africana, disse, né, nossos ancestrais deixaram um legado. Mesmo com lágrimas nos olhos, temos que preservar esse legado. Zóio Gumutu, um cineasta recentemente falecido, disse que foi por ali que chegamos aqui. Dodô Azevedo, jornalista não negro, chamou o Valongo do útero do país. Alberto da Costa e Silva, que acabamos de ler, nos lembra dessas frases que acabamos de ler também, não vou repetir. Mas para dizer que essas muitas falas são importantes. O Valongo, depois de ter sido reconhecido pela equipe de arqueólogos, ele teve um outro reconhecimento que eu digo que é tão importante quanto. Integrantes do movimento negro, sacerdotisas e sacerdotes de religiões de matriz africana foram lá e reconheceram o lugar. E fizeram a primeira lavagem simbólica do cais, né, para lavar e aliviar o sofrimento dos que por ali passaram. E todo ano se faz essa lavagem simbólica. Já faz parte do calendário da cidade, é o segundo domingo de julho. E isso foi um reconhecimento que é de outra natureza, mas que é fundamental. Por quê? Esses espaços de ensino de história, de pesquisa em história, eles devem ser dialogados com os agentes que os produziram, que os fizeram ter esse significado maior do que simplesmente o traje de embarque escravizados, para simbolizar a resistência, a afirmação, essa longa história que nos pertence a todos, mas que repercute diferenciadamente segundo lugar, as nossas origens, inclusive origem étnico-racial. Eu termino com um outro samba, dessa vez o samba da Portela, de 2014, antes do Cais virar patrimônio, é um samba lindo, é um samba para cima, agora a gente não vai escutar, mas para ficar aqui, para a gente entender, né, que lugares como esse que a gente visita, que a gente leva o estudante para ensinar a aprender história,
que a gente pesquisa para transformar em material didático, em material acadêmico, didático também é acadêmico, mas enfim, material de pesquisa acadêmica, é também um lugar que se celebra esse pertencimento. E é esse laço, né, que a história no espaço público nos permite reatar. Esse laço com a sociedade, esse laço com as pedras vivas, a memória viva, a história viva. Em 2014, a Portela trouxe esse samba lindo, lembrando, né, e que essa nossa história ela veio de Angola, bem-vindo do Congo. Que ela tem o samba, que é a dança da umbigada. Ela tem a capoeira e ela tem a oração. Então, nessa história, tem algumas referências que não foram referências, só as referências teóricas que eu botei ali. Mas tem muita coisa. Gente, pra gente conversar e pensar junto. Eu acho que poderíamos agora passar a perguntas, comentários, participação. Né? Alguém quer fazer alguma colocação? Guilherme, podíamos fazer, se tiverem outras, né? Juntar umas 3. Guilherme, pode ir. Será que funciona daqui? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, por você ter partilhado conosco uma palestra tão inspiradora, né, conosco, com os nossos estudantes também. Dizer que eu gostei bastante mesmo do que eu ouvi aqui, do que eu vi. Né, foi uma experiência muito, muito boa. E nesse sentido eu queria pedir para você refletir um pouquinho, né, com a gente, um pouco mais, sobre algumas coisas que me vieram assim, na medida que eu acompanhava a sua exposição. Em primeiro lugar, assim, chamou muita atenção, no sentido muito positivo, o papel produtivo da emoção, né, nessas incursões aí, né, em direção da memória, e o quanto que ela pode ser potente também no ensino de história, né, e é uma coisa que também é muito silenciado no universo da escola de maneira geral, né, da educação até de uma maneira geral. Né. E um outro ponto que eu acho que está relacionado a isso, que sempre quando, tanto nas fontes quanto nos depoimentos que você recolheu, né, na bibliografia também, sempre quando se vai tematizar e falar dessas emoções, surgem metáforas corporais, né? Então, são lágrimas nos olhos, o útero do Brasil, a segunda pele. Quando você se lembra do seu estudante, você reencontrou no ensino médio, você falou do cabelo que tinha mudado, né? Cicatrizes, né? Várias memórias, né? Vários pontos da memória são relacionados ao corpo, ou os pés também dos escravizados, né? Que fizeram as viagens. Toda hora apareciam metáforas corporais. Que também é outra coisa que é muito silenciada no ensino de história, né? O corpo nunca é tematizado. A gente consegue ainda tematizar o espaço, consegue tematizar patrimônio material, mas a nossa materialidade mais próxima da gente, muitas vezes a gente não consegue nem sequer perceber, né, o nosso corpo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses dois temas. Obrigado. Queria lembrar que o Guilherme está colocando. Eu com a Max aqui, essa experiência que a professora Mônica contou aqui. E é impressionante mesmo o nível sensível. A Merla chegou aqui e disse que foi a melhor aula que eu já tive em toda a minha vida. E eu assino embaixo também. No início, a Mônica pede que nós fechemos os olhos e sintamos a água batendo nas canetas, num lugar seco, em que o mar já não avança mais, né? Já tem muito aperto. E a gente concorda com a proposta, né? E aí a gente vai sentindo mesmo. É fascinante, apesar de muito, muito doloroso, muito. Tanto que no grupo que nós estávamos, acho que havia umas 2 pessoas chorando. Elas choravam mesmo. E a gente vai sentindo realmente, assim. É por isso que eu concordo que é a melhor aula de história que eu tive.
da minha vida, porque pude sentir então esse passado que não passa nunca, né? E aí eu tive a dimensão exata do que é memória coletiva, algo que eu não vivi individualmente, mas algo que eu conseguia lembrar, porque eu estava naquele lugar, porque a professora então trazia dados impressionantes. Então, assim, é uma experiência e pretendo adotar mesmo, sempre que eu puder, essa aula no espaço público. É uma coisa que eu já fazia na educação básica, mas que eu abandonei, né? E eu acho que, assim, para tratar de memória, eu acho que é um recurso impressionante, né? Então, um comentário mesmo. E agradecer a experiência dessa aula de campo que nós tivemos lá durante o segundo congresso de profissão. Tem mais alguma? Eu queria agradecer a professora Mônica, foi um prazer tê-la aqui, foi ótima a palestra, então é uma honra receber a sua visita aqui. Eu queria complementar a pergunta, porque eu sei que o espaço ali do Valongo, né, e todo o entorno foi um espaço de muita disputa pela memória, dessa memória que brotava do chão, coincidindo com momentos de reforma urbana também, uma nova reforma urbana na região do Rio de Janeiro, por conta dos eventos, eu não me lembro se eram Olimpíadas, mas enfim, houve uma grande disputa. Eu queria, se a professora pudesse comentar como foi esse processo, porque são memórias em disputa ali, né? E uma das coisas que me incomoda na região é o tal do Museu do Futuro. Talvez, não sei se seja um incômodo legítimo, mas ele me incomoda bastante, porque esse museu parece que também quer, mais uma vez, recusar o olhar para o passado. Me parecem memórias... vamos olhar para o futuro, vamos imaginar esse futuro como, de novo, um exercício de tentar esmaecer um pouco essas memórias que estão resistindo e querendo brotar do chão. Então, eu queria que, se a professora pudesse, comentasse como foi esse processo de tensões dessas memórias conflitantes no mesmo espaço, se fosse possível. Obrigada. Tá? Gente, que comentário, que perguntas boas. A primeira coisa que você fala, assim, já fica feliz, assim. Guilherme, que definição perfeita que você teve, papel produtivo da emoção. Eu não teria conseguido falar. É tão bom, né, quando essa coisa do desenvolver, né? Quando a gente entra em contato com... A pessoa consegue dizer, é isso mesmo, Guilherme. Eu acho que, primeiro, e essa é algo que eu carrego da minha experiência como educação básica, porque a gente vai carregando as experiências da vida, né? E elas vão nos formando. Foi essa, né? De que pelas vias do afeto, você aprende muito mais, né? Quando aquilo te mobiliza, já Paulo Freire, que está aí na imagem, né, desse encontro, ele nos lembrava disso, tem que significar, né? E tem que afetar. E é isso, quando mobiliza o nosso afeto, a aprendizagem ela é muito mais direta. No caso da educação básica, ela abre um caminho, né, as emoções, né, elas abrem um caminho para a compreensão. Ao contrário do que durante muito tempo se pensou que a gente precisava racionalizar, né, para poder entender, a gente precisa sentir para poder racionalizar bem. Né? A melhor racionalização, a melhor explicação teórica, ela nasce de uma mobilização dos nossos afetos. Ela é propiciada, né? E aí a gente vai transformando ela numa formulação. Então, estou absolutamente convencida, e você conseguiu trazer de uma forma muito perfeita essa frase, né? Acho a questão das metáforas corporais, é a primeira pessoa que me diz isso. É tão visível. Você falando, eu falei, é verdade. O corpo está aí o tempo todo. Você tem toda a razão. O corpo esteve ali o tempo todo. Ele desenha essa paisagem. Esse corpo que veio com os objetos, esse corpo que desembarcou, que estava curvado, que a gente pode imaginar, encolhido, doente, pensando em fugir, ou seja, esse corpo está em todos os lugares. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. São essas coisas que a gente diz, quando você nomeia, né? E, gente, é mesmo, é a segunda pele, são as cicatrizes. E é isso,
isso, a gente às vezes esquece o corpo. E o corpo ele é um manancial de informações, ele é uma fonte preciosa. E ele não é só o cenário, né? Ele é agente daquela história. Por isso que quando a gente vai ao Valongo e vai a outros lugares e percebe, vê as pessoas, né? E a sua relação com o local, o movimento que elas fazem, o recuo, a volta, a aproximação, tudo isso vai informar a gente dessa aprendizagem. Estou levando isso que você disse para mim, viu, Guilherme? Mas vou citar a fonte, quem sabe mais pessoas vão olhar esse lugar e essas fontes e tudo que se diz sobre ele com essa perspectiva que você trouxe para cá. Mara, você falou uma outra coisa que eu também vou pensar sobre ela, né? Algo que eu não vivi, mas que eu consigo lembrar. Pois é isso. É esse o caminho que o trabalho dessa natureza, de ensino de história, de pesquisa. O que a gente faz quando a gente escreve um artigo, né, acadêmico? A gente está querendo transmitir para quem nos lê o conhecimento, uma reflexão, uma análise, uma proposta teórica, mas que consiga fazer com que aquilo seja percebido por quem lê, por quem recebe aquele material que a gente produziu. Quando a gente leva numa aula de campo dessa, o que a gente quer é exatamente isso. A gente quer acionar mecanismos de uma memória, que é uma memória histórica, que não é necessariamente aquilo que você viveu, mas sim aquilo que você consegue interpretar, sentir e perceber como vivido por pessoas de outros tempos, de outros lugares, outras pessoas. Né? A gente está fazendo a produção de uma empatia, de algo que vai permitir a gente identificar e perceber a humanidade. Isso também é fundamental no ensino, na pesquisa de história. Ana Flávia, você abriu uma porta para mim, que são outras histórias do Valongo, que não dá tempo de falar tudo, sem dúvida. É um lugar de muita disputa. Vou contar logo só 2 histórias que ilustram bem isso aí. Quando o Valongo foi descoberto, né, na verdade, estavam fazendo a obra para verificar a canalização que estava ali embaixo daquela rua, os eventos preparatórios das Olimpíadas, com certeza, era o Porto Maravilha. O Rio de Janeiro recebeu uma série de reformas que não foram as únicas na região portuária, como eu falei, ele tem uma história de reformas urbanas, desde o século XIX, passando por Pereira Passos e outros políticos ligados à cidade. E aí encontram os degraus de pedra. Aí chamam a equipe de arqueologia. A equipe de arqueologia, estou economizando a história, gente, é muito mais detalhes. E enquanto fala, isso aqui é o caso Valongo, grande possibilidade de ser, vamos investigar. É o caso Valongo, é o caso Valongo. Bom, começa a se divulgar. Porque o caso Valongo estava na história. Mas ninguém sabia direito onde ele estava. E por isso, porque não havia tanta produção que conseguisse, né, uma localização perfeita do cais, não havia tanta produção historiográfica sobre o cais do Valongo. Mas para não dizer que não existe memória sobre o Valongo, em 1976, a Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, eu estou trazendo carnaval toda hora, mas tem razão, ela vai fazer o Samba Enredo de 76, um samba que eu não considero ele muito bom pela letra, mas ele é maravilhoso como fonte. E o autor é maravilhoso, que é o Djalma Sabiá, mas aí naquele samba 76, gente, não era brincadeira fazer samba em 76, né? Que tempo era aquele, plena ditadura. E aí ele fez esse samba que fala exatamente do cais do Valongo, que os africanos chegaram do cais do Valongo, ou seja, ele fala do cais do Valongo quando a história e a historiografia silenciaram. Mas bom, encontraram lá o cais, chamaram, diagnosticaram. E qual era a proposta da prefeitura naquele primeiro momento? Faz uma janela arqueológica aqui, uma janelinha, né, aqui na praça, e as pessoas vão olhar o cais ali. Aqui foi o cais do Valongo, bota uma plaquinha. Aí a arqueóloga, a Tânia, falou com o movimento negro chamou a imprensa, juntou aquele monte de gente, a imprensa internacional replicou os historiadores, aí a gente ajudou para fazer a importância do cais do Valongo, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo falando do cais do Valongo.
2 dias depois, nosso prefeito vai lá e fala: essas são as nossas ruínas romanas, esse é o Coliseu. Conclusão, se iniciou, aí abriu tudo, escavou tudo, ou seja, aí você vai estar, já primeiro foco de disputa. Aí foi criado o circuito da herança africana na região, e o circuito silenciava sobre alguns lugares, né? Iluminava alguns, silenciava sobre outros. E essa discussão foi uma discussão de muita disputa. E o próprio dossiê. A gente inventou, era o Milton Guran, antropólogo, muito tempo trabalhando com África, era a Rosana Najara, uma arqueóloga feríssima, e o José Pessoa, um arquiteto que já tinha sido presidente do IFAM local, do IFAM do Rio de Janeiro, e eu, historiador. E nós 4, a gente resolveu que íamos fazer um dossiê dialogando com a comunidade. Claro, isso tudo tem a ver com o que a gente acredita que seja uma história dessa. Aí foi criado um conselho consultivo, que era enorme, tinha 30 pessoas, não tinha desde o líder do Quilombo da Pedra do Sal, que é um quilombo que foi demarcado, um quilombo urbano no local, mas que ainda não foi titulado, tinha as religiosas de matriz africana, tinha um movimento negro em diferentes organizações, tinha os grupos da escola de samba local, né, dos blocos, do Prata Preta, da Vizinha Faladeira, blocos muito antigos, representantes de uma escola de teatro local, os Filhos de Talma, e historiadores, e o IFAM, e todo mundo, 30 pessoas. Bom, o que a gente fazia? A gente escrevia parte do dossiê de candidatura, mandava para essas pessoas e fazia uma reunião para discutir o que a gente tinha escrito com o povo todo. Gente, essas reuniões merecia, como eu falo sempre para meus colegas, a gente não fez o making off do dossiê, mas era para fazer. Porque era isso, era o tempo todo. Porque o Quilombo da Pedra do Sal, por exemplo, ele ganhou o espaço dele no dossiê. A primeira proposta não incluía o Quilombo. E aí ele levantou o Damião, né, que era estivador, né, morador da região há muito tempo, e do Quilombo, que é um quilombo urbano, muita gente, mas é urbano, não é quilombo, aquela história, né? Aí Damião foi lá, levantou, falou na reunião, afirmou, e aí aquela discussão, as autoridades, mas é quilombo, não é quilombo? Gente, claro que é quilombo. Tem o laudo da Fundação Palmares, é outra Fundação Palmares, e aí o Quilombo da Pedra do Sal entrou, e não só entrou, como na Constituição Justificativa ele se transformou parte do tripé que sustenta o cais. Era o Quilombo, era o cais, o Quilombo e o cemitério de Cretos Novos. O Quilombo como local de afirmação. Então, essa experiência de se escrever um negócio desse, em diálogo difícil, trabalhoso. Vou só contar a história da última reunião, que era para escolher o conselho gestor do CAIS, que foi extinto depois, atualmente, né, como outros conselhos gestores. Quando a gente queria escolher o conselho gestor, aí estava no auditório e tinha um representante desse conselho consultivo e mais outras instituições que vieram se juntar na discussão e participar. E aí, como escolher os 9 nomes da sociedade civil do conselho gestor, que não pode ter trocentos nomes. A gente olhou aquilo, eu lembro que eu olhei com o Milton Guran, eu falei, Milton, segura essa marimba, como é que a gente vai? Daí ele falou, não, cada um vem aqui, vota no seu próprio nome e mais 8 nomes. E aí os mais votados vão ser. E aí foi assim, o conselho gestor foi montado. Ou seja, nisso a gente tem que... A gente percebeu, a gente viu muitas disputas. Desde a oficial, das instituições oficiais que queriam limites aqui e acolá, primeiro uma janela, depois assumiu tudo, depois a Pedra do Sal, porque Pedra do Quilombo, e depois entrou a Pedra do Sal, até esse espaço do Conselho Gestor do Bem. Sim, essa história é uma história dessa natureza. E o Museu da Manhã, que está ali, né, no local carregado de passados presentes, né? A gente, de vez em quando, consegue um espaço lá dentro e a gente uma vez colocou um baobá lá dentro, para fazer lembrar que disso se trata a história.
Né? Obrigada. É interessante quando a senhora aborda esse aspecto do... Meu nome é Gabriel, sou estudante do primeiro período do curso de graduação de História, turma 49. E, bom, é muito interessante esse aspecto que a senhora comentou sobre a classificação de é ou não é quilombo. E eu acho que uma obra muito importante que pode ser lida para justamente a gente entender o que se fala quando fala a respeito dessa classificação é a obra do José João dos Reis, ou João José dos Reis. Ele elenca muito bem, na minha opinião, a questão de quilombo. Ele desconstrói muitos preconceitos que são estabelecidos pela metrópole na tentativa de justamente desqualificar esses movimentos, né? Então, assim, essa é uma discussão muito interessante que a senhora trouxe e eu gostaria que a senhora pudesse abordar mais sobre esse aspecto, que eu acho que, como são muitos tópicos que ele elenca, às vezes ele passa muito corrido por eles. Então, se a senhora puder. Mais alguém? Então vamos. Eu acho que não está ligado. Não, ele está fazendo. Gilberto. Aqui. Está me ouvindo? Parabéns pelo lugar que a inspiradora fala. Estou pegando carona aqui com o Gabriel, porque eu ouvi assim, foi um detalhe da sua fala, mas que eu queria trazer. Você falou em relação ao Cais do Valongo e as redes de distribuição de escravizados por todo o Brasil, claro, em especial Minas Gerais. Estamos aqui numa região que costuma negar esses fluxos, eu digo, não apenas do Trevo Mineiro, mas do todo o oeste de Minas, que costuma dizer, historiadores inclusive, que aqui a escravidão, o processo de escravização foi menor, menos significativo do ponto de vista numérico. Quase não existe, a gente pode esquecer, né? A gente pode tratar de outras coisas, estamos liberados, né? Deixa só com as chamadas Minas e os Gerais ficam livres dessa questão, dessa memória, com todos os significados aí. Bom, a pergunta é prática quase, né? Do ponto de vista prático. É um empreendimento muito difícil para nós historiadores no Brasil, mas ainda com todas as dificuldades de pesquisar também em rede questões, né, radiculares, vamos dizer assim. Como é que a senhora imagina que poderíamos fazer, por exemplo, né, se tivéssemos as condições de fazer esse estudo mais ampliado, né, historiadores em Minas, quais tipos de arquivos, que registros o Rio, por exemplo, teria, essa migração de outros povos, temos aí registros de nomes, nós temos muitas questões práticas que nos ajudam. Quais são as dificuldades também e como é que pensa essas relações? Só acrescentar no Rio Grande do Sul também, viu, Gilberto? Dizem isso. Né? Aqui por aqui não passaram muitos escravos. Bom, primeiro, super agradecer a pergunta. Oi? Vamos fechar com 3, então. Não, aí 3 é o número trabalhando. Deixa eu só dar uma... E, inclusive, nessa questão que o Gilberto elencou sobre os escravos e as minas, o processo, né, da corrida do ouro, ele está intrinsecamente ligado com a expansão, né, dos colonizadores para o centro, porque eles caçavam os escravos. E é bem interessante esse ponto também. Bom dia. Muito obrigado, professora Mônica. Estamos escutando? Muito obrigado, professora Mônica, pela fala. Quero agradecer também aos organizadores. E eu queria perguntar, na verdade eu queria ouvir um pouco mais você falar, professora Mônica, sobre a dor. Eu acredito muito que a dor ensina. E a gente aprende com esses momentos de dor da nossa história. E eu queria ouvir você falar sobre a sua dor como pesquisadora, ao se debruçar sobre esses documentos. E você começou a falar sobre como você lidou com isso, né? E eu acho interessante ouvir sobre isso, porque eu pesquiso algo próximo dessa dor.
E também eu gostaria de ouvir você falar sobre como o Brasil ele tem dificuldade de lidar com esses momentos e como que parece que há uma dificuldade de tocar na ferida e de abrir e trazer isso à tona. Como é que você se chama? Ah, Marcos, perdão. De onde você é, Marcos? Eu sou de Montes Claros, eu estou terminando a graduação em História lá em Montes Claros, não em Montes. Gente, nós vamos terminar na pergunta do Marcos, tá? Por causa do horário, temos atividades. Bom, gente, super obrigada pelas perguntas estimulantes, né? E observações. Gabriel, obrigada. Sim, João José Rei, muitas vezes. Ele fazia parte do Conselho Consultivo, ele também lia o que a gente escrevia. Ele é, para mim, um interlocutor fundamental na minha formação, na minha vida acadêmica, orientou meu pós-doc, enfim. Uma pessoa que a gente tem que saber e tem que lembrar. Ele fez muito bem quando trazer ele aqui para pensar essas comunidades remanescentes de quilombo e pensar como que politicamente esse conceito de quilombo ele vem sendo transformado, né? Esse conceito que era simplesmente era o quilombo com aquela aldeia de escravizados fugidos, né? Em geral no meio do mato, na serra, né? A imagem de Palmares ficou na nossa memória. E hoje em dia a gente tem outras comunidades, ou comunidades que historicamente vêm sendo habitadas por descendentes de escravizados, que de certa maneira, ainda que seja depois da escravidão, ainda que no pós-abolição, elas demonstrem a resistência às heranças da escravidão, a própria escravidão algumas vezes, e outras resistências culturais, políticas, sociais, às heranças da escravidão. Então você tem comunidades quilombolas que são formadas no século XX. Elas não deixam de ser, por isso, de ser comunidades quilombolas, porque elas são comunidades de descendentes, né, em longa duração, né, de pessoas escravizadas e que no seu cotidiano, nas suas práticas, na sua vida, elas representam essa resistência, essa afirmação às heranças dessa história. E isso hoje nos permite, por exemplo, reconhecer comunidades como o Quilombo da Pedra do Sal, entre outras, que são formadas fora desse recorte específico. E isso que o João nos lembra, que você muito bem trouxe, é exatamente entender esses significados do quilombo. Tem um texto de um antropólogo congolês que trabalha muito tempo no Brasil, alguns de vocês podem conhecê-lo de nome, que é o Kabengele Munanga, foi professor da USP, né? E ele tem um texto muito bonito também, o Gabriel, se te interessa o assunto, que o texto chama As Origens e o Histórico do Quilombo em África. Foi publicado na revista da USP, da Universidade de São Paulo, está online. É um texto ótimo, também para você conhecer essas raízes etimológicas da palavra quilombo, que ajudam, inclusive, a gente a ressignificar essa visão de quilombo, né, pequena, estreita, que já estamos caminhando na sua superação. Então, estou juntando a sua referência do João Reis, necessária a essa outra referência aqui. Bom, imagina, prazer. Gilberto, quando você falou de detalhes, né? E quase que eu falei, detalhes é ali, é no detalhe que mora a história, né? E as frases, quase não existe escravidão aqui nessa região. A gente fica lembrando, né, de como é que esse silêncio sobre essa história, esse apagamento dessa história, é algo que vem se construindo muito fortemente, né? E ele chega vamos dizer assim, a fazer parte de argumentos que alcançam um senso comum, que quase não teve, ainda que seja visível a presença dessa história negra africana, ainda que a gente esteja escutando os tambores do congado, né, que estão dizendo, olha a gente aqui.
A gente escute, ainda que olhando as fontes históricas, é igual a história das crianças. A gente via aquelas fontes com as crianças ali e não via. Que crianças eram essas? Então, são esses silêncios, cabe a gente lidar com esses silêncios e romper com eles. Eu acho que, agora, com relação a essa pesquisa, nossa, seria ótimo se mais... Eu acho que para fazer uma pesquisa dessa natureza tem que ser grupo de pesquisa, porque tem fonte. Você tem fonte da saída dessas... Quando é comitiva, você tem fonte sobre a saída dessas comitivas do Rio de Janeiro. Você tem registro, porque não saía assim, né? Então você tem registro de saída. Você tem registro dos compradores. Você tem registro dos chefes de comitiva, tanto na documentação da cidade, quanto na documentação que está no Arquivo Nacional. Mas eles estão dispersos, esse registro, não está lá num livro só. Por isso que eu estou dizendo que aí tem que montar mesmo um grupo. Mas assim, a gente tem notícia pelo levantamento da população do número de africanos que existiam em Minas Gerais nesse meados do 19. Ué, onde é que esse povo, por onde esse povo chegava? Está certo que no norte de Minas tem uma turma que vem pelo Porto de Salvador. Não vamos esquecer também. Minas é enorme, né? A gente, cada vez que olha, tem que pensar Minas nas suas diferentes regiões. Mas tem uma turma que vem do Valon, que vem da região, que vem do Rio de Janeiro. Tem caminhos para isso. E tem registros da saída destes grupos, sobretudo os grupos grandes. Os menores, a gente não vai ter como localizar, mas os grandes sim. Aí vai ser gente, montar grupo de pesquisa, botar gente para caminhar atrás desse assunto, que isso é importantíssimo. Né? Isso deixou registro. O fato é que merece, que deve ser feita uma pesquisa de caminhos. Né? Quando eu fico pensando nessas pesquisas que existem aí, inclusive algumas estimuladas pela Unesco, das chamadas rotas da escravidão, eu sempre pensei, faltam as rotas internas à África, eu sempre fico pensando nisso, a gente conseguiu fazer um mapa de lugares na África, esse mapa hoje está exposto no Museu de História e Cultura Afro-Brasileiro, MOCAB, lá no Rio, mas não mostra as rotas internas, mostra as regiões, mas eu sempre fico querendo, né, imaginando um mapa com os caminhos dentro do continente africano de onde essas pessoas eram trazidas até a costa. Essas pessoas não eram todas da costa. Aliás, nem majoritariamente eram. No 19, com certeza não. Então, elas eram trazidas de regiões dentro. E aqui no Brasil, elas entravam no Valongo, entravam no Porto de Salvador, no Porto de Recife, mas e as rotas internas? Para aqui, para Minas Gerais, tem um monte. Então, desenhar essas rotas, eu que adoro mapa, eu fico imaginando que isso é um trabalho lindo, e tomara que muitas pessoas se entusiasmem em fazer isso, porque isso também vai ajudar a romper esse silêncio. E eu falo de mapa porque, às vezes, a concretude do mapa, a visualização, né, contribui diretamente para que se repensem, né, essas máximas de apagamento. Né? Marcos, boa sua pergunta, Marcos, da dor, né? E eu fico pensando em algumas referências, né? Primeiro, umas referências teóricas. Tem um livro, que é um livrinho pequeno, mas muito bonito, sobre a dor como um conceito, da Vilma Piedade. Ela é da área de letras, se não me engano, ela não é historiadora, mas a gente traz para junto, né? A Vilma Piedade escreveu um livro chamado Dororidade, que vai falar desse sentimento, né? Dessa dor como uma certa permanência, como um fato, como um conceito histórico, né? Que nos permite aprender né? Sobre a história e sobre o presente, utilizando a dororidade como um conceito-chave. Piedade, Vilma Piedade. Dororidade, chama Dororidade. É um livro. Ela só trabalha com esse conceito no livro. Mas ela usa como eu falei, ela vai trabalhar muito no aspecto
da palavra, da letra do oralidade, do significado, mas dá para a gente trazer para junto para o campo da história e utilizá-lo como um conceito-chave. E assim, como pesquisadora, como eu lidei com isso tudo, eu lidei imersa nessa dororidade, né? E eu reconheço, assim como você, que o Brasil tem uma enorme dificuldade em tocar nessa ferida e em muitas outras feridas, mas só para a gente pensar um pouco, assim, eu acho que a gente aprende muito com a dor, mas a gente aprende mais, não diria mais, mas aprende tanto quanto, né, quando a gente descobre como essa dor ela era enfrentada, entendeu? Porque aí, ou seja, aí eu vou falar que ela vai parecer super piegas, mas não é, tá? Mas é na força do amor. Quando a gente percebe que os laços familiares permitiram a sobrevivência das pessoas e a passagem das heranças, que eram nos encontros festivos, nas festas, nas celebrações religiosas, nas irmandades católicas, que as pessoas se afirmaram, sobreviveram e fizeram a gente ser essa maravilha de muitas coisas que a gente é hoje, né? Ou seja, a gente aprende com a dor, mas é o amor que permite a gente aprender de verdade, é o afeto. Então, mas a gente não pode desconsiderar a dor. A dor tem que estar ali. A gente tem que saber que essa história não é uma história simples, ela não é. Eu não estou falando do passado, ela não é. Não é possível que a gente viva num país em que a cada 20 minutos um jovem negro seja morto, em que 30 milhões de pessoas estejam passando fome e que a gente não pense nisso a cada instante, né? Mas sabendo também que é com os nossos laços de solidariedade, os nossos encontros, com a nossa força celebrativa, é que a gente enfrenta e derrota a razão da dor. É isso. Só quero agradecer, muito obrigada por essa manhã tão rica em reflexão, né, com sentimento, com sensibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, enormemente.